Boa tarde, estamos aqui para apresentar o trabalho da disciplina Seminário Integralizador 2 pela UNEB, Universidade do Estado da Bahia. Nesta tarde, iremos falar sobre o tema Metodologia Ativa PBL no ensino de Lógica e Técnica de Programação, a partir do uso dos programas Scratch e Visual G. Nossa equipe é formada por 5 componentes: eu, Marli Azevedo, Cristiano Silva, Geison Lima, Marcos Vinícius e Miguel Ângelo. Neste momento, iniciamos com a partilha de Miguel Ângelo, que vai nos falar sobre... Sou Miguel, vou falar para vocês nessa tarde um pouco sobre a metodologia ativa do ensino de aprendizagem. A aprendizagem ativa, ela hoje é uma concepção educacional genérica, que se refere a vários modelos de ensino diferentes. É um conjunto de práticas pedagógicas que tem como finalidade transferir a responsabilidade da aprendizagem do professor para os estudantes, fazendo com que eles sejam proativos e assim construam os seus próprios conhecimentos. Passando para um tópico referente a essa aprendizagem, nós temos a aprendizagem baseada em problemas, ou PBL, que é nada mais do que uma metodologia de aprendizagem ativa, originada no final da década de 1960, já para o iniciozinho da década de 1970, na Escola de Medicina da Universidade de McMaster, no Canadá, tendo sido idealizado pelo médico Howard Bowles. O grupo tutorial, que faz parte dessa aprendizagem baseada em problemas, é uma forma de incentivar a turma a aprender através dessa didática, ou seja, levantar problemas e um grupo formar-se para discutir esse problema e chegar a uma solução. O grupo tutorial geralmente é formado por um tutor e em média de 10 alunos. Esses 10 alunos são divididos da seguinte forma: o tutor tem como responsabilidade formular as questões apropriadas e garantir que o grupo funcione corretamente. O coordenador tem a incumbência de liderar esse grupo. O secretário da mesa tem a finalidade de passar aos estudantes uma função de registrar toda a discussão, toda a problemática. Isso tem que ser anotado para posteriormente ser discutido. O secretário de quadro tem a responsabilidade de anotar no quadro todas as informações geradas ao longo dessas discussões. E aos outros estudantes participantes do grupo deverão se esforçar para realizar uma boa discussão. Lembrando que esses cargos, eles não são estáticos. Esses cargos, eles passam de período em período para outros estudantes, para que todos possam, assim, ter... O aluno Geison Lima vai mostrar a atividade com Visual G, aonde será elaborado um algoritmo para a resolução de 3 valores de média aritmética com a metodologia utilizando o Visual G. Ele auxilia bastante nisso, porque a didática dele é fácil de passar para o aluno, né? O aluno vai compreender na linguagem que ele entende, que seria no caso o português, como funcionaria a execução de uma sequência de comandos, né? Que na verdade nada mais é do que um algoritmo, tá? Aqui é a sintaxe básica, né? Vamos ver agora como é que funciona o Visual G. O Visual G ele é bem simples. A sintaxe básica do Visual G é essa aqui, né? Então a gente tem o primeiro termo que teria algoritmo, e aí a gente coloca entre aspas o nome do algoritmo. Temos que declarar as variáveis, então colocamos var, tá? E aí declaramos as variáveis. Essas 2 barras aqui indicam que é só um comentário, tá? Então no Visual G, para a gente inserir um comentário, a gente adiciona 2 barras, depois faz o comentário. Após aqui a gente tem o início, né? O início é onde a gente vai inicializar a execução dos nossos comandos, das nossas funções que vamos criar. Feito isso aqui,
a gente coloca os comandos que a gente quer, tá? Do algoritmo que a gente está criando, e aí a gente coloca fim ao algoritmo pronto. A sintaxe é bem simples, então o aluno compreendendo que são três, quatro partes, né? Então, o algoritmo, variável, a declaração da variável, começa o início, e depois ele fecha aqui o início aqui, ele fechou um algoritmo, pronto. O aluno ele já sabe que esse programa é bem mais simples de você trabalhar. Temos um exemplo aí, né, de uma questão aqui que eu passei aqui, para a gente compreender. É o quê? Criar um algoritmo que ele vai ler 3 notas, tá? E dessas 3 notas, ele vai fazer a soma e vai tirar a média dessas 3 notas. Para esse algoritmo, o aluno será aprovado se a média dele for acima de 7, e se não for acima de 7, né, ele vai ser reprovado. Tá? Então, esse algoritmo é um algoritmo simplesinho. O que é que a gente vai usar aqui? A gente vai usar uma estrutura de sequência, né? Então, a gente vai usar aqui um se não, tá? Para fazer toda essa leitura das 3 notas, a média e dizer se o aluno é aprovado ou não. Tá? Esse algoritmo eu já coloquei aqui, certo? Mas a gente vai executar ele no instante. Então, qual é? Algoritmo, média, a variável. Eu declarei aqui as variáveis como nota 1, nota 2, nota 3 e média. Tá? O tipo de variável eu coloquei real, porque como é média, a gente pode trabalhar com valores com vírgula, tá? Então, quando a gente vai trabalhar com valores com vírgula, a gente coloca real. Ou eu poderia trabalhar inteiro, mas só trabalharia com valores inteiros inseridos na nota de média, certo? Vou começar a iniciar aqui. O comando para que se imprima alguma coisa na tela é o escreva, tá? Então a gente coloca o escreva, abre parênteses e fecha parênteses, e abre aspas e fecha aspas. E dentro das aspas a gente coloca o que vai ser printado, ou seja, o que vai ser exibido na tela, tá? No caso aqui, digite a primeira nota. Para que ele reserve um espaço de memória, a gente usa o comando leia, tá? Do Visual Log. Então a gente usa o comando leia. No caso, eu usei aqui o comando leia e coloquei a variável nota 1. Tá? A mesma coisa eu fiz aqui, escrevo, digite a segunda nota, o comando leia aqui, e para reservar o outro espaço na memória, nota 2, a mesma coisa aqui, escreva, digite a terceira nota, tá? O comando leia e a variável leia, que é nota 3 aqui, para que ele reserve espaço na memória lá a partir do momento que a gente digitar esse valor. Aqui a média, então vamos trabalhar com a média, que seria a soma das notas e dividido por 3, tem uma médiazinha simples. Feito isso, ele vai fazer essa operação aqui e vai guardar dentro da variável média, ok? Guardando aqui, ele vai fazer agora as comparações do que a gente quer, né? Então a gente quer ver se o aluno foi aprovado ou foi reprovado. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai ser aprovado se a média dele for maior que 7. Eu usei aqui uma estrutura, né, o se. Então, se a média do aluno for maior que 7, então, aí a gente vai escrever a condição aqui. Tá? Então, se ele for maior que 7, a gente vai inserir, ou seja, escrever, fazer com que o programa imprima na tela uma mensagem. Tá? Então, a mensagem vai ser o aluno foi aprovado. E na frente aqui eu coloquei a variável média para ele ver que tem a mensagem que foi aprovada e a média que ele tirou. Tá? No caso, ele vai dar o valor do resultado da média lá. Se essa condição não for válida, ele vai para o próximo, né, que é o se não aqui. Tá? Se ele não teve uma média maior que 7, então ele teve uma média menor que 7. Se ele teve uma média menor que 7, eu vou usar só um se não, uma estrutura simples aqui, escreva o aluno que foi reprovado e vai exibir o valor da nota do aluno. Eu fecho ao meu se com fim se, tá? Então a gente sempre fecha qualquer início e fim de comando, de estrutura de comando, né? Essa é a estrutura de repetição aqui, com um fim, né? Se for um sim ou um fim sim, o nosso algoritmo a gente fecha com um fim algoritmo, tá? Feito isso aqui, o programa é executado, tá? E pronto, vai exibir a média lá, certo? Eu vou executar esse programa aqui com o Visual J para vocês verem todos esses comandos, esses passos e o resultado disso aqui, ok? A gente já tem o Visual J executado. Esse é o mesmo script que eu mostrei, tá? Então, a declarar o algoritmo, o nome do algoritmo, ele vai exibir esse nome aqui na barra de execução, ok? Temos aqui a declaração das variáveis, a gente vai trabalhar com 3 notas mais a média, a variável real. Aqui a gente começa o início. As declarações, estas que têm as 2 barras, são os meus comentários. Né? Eu estou inserido aqui para eu saber esses comandos ao que se refere. Temos aqui a primeira variável da nota 1, escreva a nota, depois leia a nota para reservar o espaço de memória. A mesma coisa aqui, a nota 2.
escreva, digite a segunda nota e leia para reservar o espaço da nota 2. A mesma coisa acontece com a nota 3. Aqui agora ele vai fazer a soma, né? A soma das notas e vai dividir por 3. E aí ele entra na condição. Tá? Essa é a estrutura de repetição. O que a gente está trabalhando é o se, certo? E aí ele vai entrar agora na execução aqui. Se média for maior ou igual a 7, então o que? O aluno vai ser aprovado, né? Ele vai exibir a média do aluno. Se não, tá? Escreva o aluno não foi aprovado, e ele vai exibir qual foi a média do aluno que ele obteve. Vamos exibir. Tudo stop? Aqui vamos verificar se essas condições aqui são válidas. Estamos executando aqui o Visual G. Tá? Para executar, eu posso clicar aqui nesse relógiozinho aqui e então apertar F9 que ele vai começar a executar, fazer a execução do nosso algoritmo. Tá? Vamos inserir 3 valores aqui e vamos ver a condição. Certo? Vamos lá. Valor 1, nota 1. Tá? Segunda nota, valor 2. Terceira nota, nota 3. Ele fez a soma das 3 notas e dividiu por 3 e deu um resultado de 2. Como a condição tem que ser maior que 7, tá? Para ele ser aprovado, então aparecer aqui o aluno foi aprovado. Tá? Então a nossa condição aqui é válida, esse algoritmo aqui funciona de acordo com Agora nós vamos ver com o aluno Cristiano Silva, que irá nos apresentar o programa Scratch, falar sobre este programa e desenvolver um exercício que será um paralelo da mesma atividade que acabamos de ver com o aluno Jason Lima. Boa tarde, Marli, boa tarde a todos. Então nós já vimos um pouco sobre o que era a metodologia ativa, vimos também o que era a PBL e com o Jason nós resolvemos uma atividade. Essa mesma atividade que o aluno vai resolver. Ele resolveu uma atividade com Prolog, né? Eles viram e agora eles vão resolver essa mesma atividade com Scratch e vão verificar a diferença. E aí a gente segue a metodologia ativa, né? O aluno vai receber, na verdade, um problema e esse problema ele vai resolver com as duas situações, tanto com o Scratch como também com o Visual G e verificar qual é a melhor solução. Ele vai fazer isso. Então esse é o programa do Scratch, essa é a cara do programa. Ele é utilizado para ensinar a metodologia de PBL, mas também para ensinar lógica e técnica de programação. Então vocês vão perceber que ele é muito mais fácil de manusear do que um compilador comum. E esse tipo de metodologia é usado desde crianças de 6 anos de idade até adultos de 80, 90, 100 anos de idade. Então o problema que foi proposto pelo PBL seria o seguinte: um professor precisava de um sistema onde ele calculasse 3 notas e encontrasse um resultado. Então o aluno vai fazer o algoritmo a partir do Scratch. Como é que seria feito? A primeira coisa, eu vou clicar aqui em controle e a partir de agora eu vou pegar essa função aqui, que é quando clicado. O que isso vai acontecer? Quando o aluno clicar, ele vai executar o algoritmo, mas esse algoritmo tem que ser desenvolvido. Então, eu sei que o problema pede 3 notas, então vou criar algumas variáveis. Eu clico aqui nessa aba aqui, variáveis, e clico aqui em criar variáveis e coloco nota 1. Crio outra variável chamada nota 2. Crio outra variável nota 3. E crio um acumulador, que ele também é uma variável chamada média, que é para eu saber a média do aluno. Observe que aqui ao lado ele vai criando todas as variáveis e de uma forma bem intuitiva, né? E ele cria isso também de forma animada, por isso que tem esse gato, e a gente vai poder interagir com ele. Então assim, já desenvolvemos todas as notas variáveis. Agora vamos criar as entradas. Agora clicando aqui em sensores, eu vou colocar uma pergunta para o usuário, né? E essa pergunta é o seguinte, que na verdade não é uma pergunta. Digite a primeira nota. Bom, eu estou pedindo para o usuário digitar a primeira nota. Depois eu venho aqui em variável e coloco a variável que ele quer digitar. Então quando ele digita a primeira nota, esse valor que ele digitou vem para aqui, para NUD, para nota, né? Então depois que eu faço isso, eu coloco a resposta
dentro daqui desse quadrado. Então, quando ele digitar a primeira nota, ele já está armazenado. Para não digitar isso 3 vezes, eu vou copiar, duplicar uma vez e vou duplicar novamente. Então, aqui nota 1 digita a primeira nota, o segundo digite a segunda nota, e aqui essa variável eu substituí por nota 2, o outro digite a terceira nota, digite a terceira nota, e aí vocês vão ver nota 3. Eu vou criar a terceira, né, que não é nem digite mais, eu vou colocar aqui, que é exatamente a média, né? Então, aqui nós temos o aluno digita a primeira nota, digita a segunda, digita a terceira, e agora eu vou pedir para calcular. Observe aqui no lado como está sendo feito. Eu vou copiar e aqui digite. Ó, o gatinho diz, ó, digite a primeira nota. Digamos que a pessoa tirou 4, digita a segunda nota 5, digita a terceira 6. Ainda não está calculado, mas já mostrou as variáveis. Ó, nota 1, nota 2, nota 3. Agora falta a gente calcular a média. Então, como calcular a média? Para calcular a média, eu venho aqui em operadores e eu sei que a média vai ser a soma das 3 notas, não é isso? Dividido por 3. Então aqui eu coloco a divisão e aqui eu coloco nota 1S e puxo novamente. Então já temos aqui 3 notas e vou colocar as variáveis aqui dentro. Então quais são as variáveis? Nota 1 mais nota 2 mais nota 3 e coloco a divisão aqui que é por 3. Pronto. Agora eu já tenho esse valor. Vamos executar para ver novamente. Então, nota 1, 5. Nota 2, 4. Nota 3, 2. A média já coloca 3,7. Ou seja, ele já está calculando perfeitamente. Agora que ele está calculando, eu vou verificar se o aluno foi aprovado ou reprovado. Então, para verificar se ele é reprovado ou aprovado, eu venho aqui em controle e vou buscar um se enquanto. Pronto, eu tenho um se enquanto e agora eu vou para operador, né? E vou escolher aqui. Eu vou escolher esse daqui. Pronto, se for menor, vamos lá. Então, se a média for menor que... Agora que já apresentamos o que é metodologia ativa, PBL, Scratch e Visual G, o aluno Marcos Vale irá fazer uma explanação sobre o plano de aula aplicado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcos. Eu vou falar aqui um pouco sobre o plano de aula que foi desenvolvido nesse projeto, né? Que foi intitulado, no caso, Lógica e Técnica de Programação usando metodologia PBL. Foi desenvolvido aqui na cidade de Pirá, no Centro Territorial de Educação Profissional da Bacia do Jacuípe, que é o nosso aqui CETEP. A disciplina é a Lógica e a Técnica de Programação. Esse projeto foi desenvolvido no período de 27/5 a 3/6, né? E tivemos o público-alvo aí, os alunos do 2º grau técnico, tá? O objetivo principal foi ensinar a programação usando as ferramentas de 2 programas, que foram o Visual G, né, e o Scratch. O conteúdo de nosso projeto, ele contém introdução à lógica de programação, variáveis, conceito dos programas, conceito de blocos lógicos e diagrama, né? E o método utilizado foi o estudo com visão qualitativa, né? No caso aí visando a aprendizagem de excelência, tá? Os recursos que foram utilizados, né? Os recursos foram utilizados, no caso foi o Data Show, computador com acesso à internet e CDs, né? Com material educativo. Dado o nosso trabalho, queremos agradecer a você, professora, pela sua atenção. Nosso muito obrigado.